Olá, somos graduandos do primeiro termo do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo. Estaremos apresentando um trabalho sobre plágio. A partir da leitura de artigos acadêmicos, procuramos discutir alguns aspectos que envolvem a questão do plágio. O tema é da maior relevância, não só no sentido de que a consideração sobre o plágio ajuda a alavancar a ciência, mas também no sentido fundamental da formação de sujeitos autônomos e éticos, autores criativos e pensantes. O trabalho tem como objetivo abordar de forma sucinta o conceito de plágio e suas implicações no meio acadêmico, bem como sua relação na formação escolar e profissional. O que é plágio? Todos têm uma ideia do que isso significa. Roubo de ideia, apropriação de ideias e palavras sem a devida menção ao autor. Vejamos uma definição de plágio de acordo com Randall Fonseca. O plágio se caracteriza com a apropriação ou expropriação de direitos intelectuais. O termo plágio vem do latim plagiarus, um abdutor de plagiário, ou seja, roubar. A expropriação do texto de um outro autor e a apresentação desse texto como sendo de cunho próprio caracterizam um plágio, e segundo a Lei de Direitos Autorais 9610, de 19 de fevereiro de 98, é considerada violação grave à propriedade intelectual e aos direitos autorais, além de agredir fortemente a ética e ofender a moral acadêmica. Há sanções para quem comete o plágio. No Brasil, o plágio é considerado crime de violação de direitos autorais. Artigo 184 do Código Penal. Quem plagia pode ter penas que variam de 3 meses a 4 anos de reclusão e multa. Além da legislação brasileira, existem tratados internacionais que protegem a propriedade intelectual. Plágio é crime, mas, sobretudo, é um ato que fere a ética. Não é de hoje que o plágio existe. Sua prática vem de tempos antigos. Outrora, antes do Iluminismo, o plágio tinha valor na disseminação de ideias. Na época da Revolução Francesa, isso já não podia mais. Mais ou menos desde esse período, foram surgindo normas e tratados mostrados no slide anterior que coibiam essa prática de modo a proteger a propriedade intelectual. Nosso país aderiu a alguns desses tratados. Nos tempos atuais, há culturas que adotam uma visão bem diferente acerca do plágio da que é adotada no mundo ocidental. Tal é o caso da China e de outros países de cultura confuciana, que não valorizam ideias como autoria e originalidade. Para eles, propriedade intelectual é atribuída à coletividade, e não ao indivíduo. No entanto, pelo menos no mundo científico, em que ideias e conhecimentos são divulgados e trocados em escala global, muitas vezes através de renomadas revistas de artigos científicos, a postura de países como a China tem sido discutida entre os pesquisadores chineses. Por exemplo, um poeta se apropriava das obras de outra pessoa e as levava para regiões distantes, traduzindo-as e divulgando-as. O mesmo se dava com as músicas e com as ciências. A cultura ocidental foi se expandindo dessa forma. Segundo Dias e Eisenberg, em Vozes Diluídas no Plágio, autorar se trata de constituir-se e constituir, fomentar um diálogo em que um raciocínio é completado e, ao mesmo tempo, permitir que, por meio dos questionamentos do pesquisador, o outro, sujeito objeto de pesquisa, possa refletir, modificar-se, responder e completar seu outro e a si próprio na expectativa da construção do conhecimento. Para complementar sobre a autoria, neste slide temos uma citação de Sigmund Freud. A cultura do plágio no Brasil tem suas origens já na formação escolar. O estudante passa pelo ensino básico e ingressa na universidade, tendo sido habituado à cultura da cópia. Muitas vezes, em sala de aula, os alunos são solicitados a fazer pesquisas que se configuram apenas como busca superficial e cópia simples desse material. As práticas, tanto do aluno quanto do professor, banalizam a importância de uma postura investigativa. Se o professor não chama a atenção do aluno para que este não copie, o aluno deixa de aprender a se deparar com um conteúdo novo, a fim de assimilá-lo e de transformá-lo, transformando-se a si mesmo em um autor. Infelizmente, muitos alunos nem sequer sabem que copiar é plágio. O texto de Dias e Eisenberg fala da importância da construção da autoria na escola. Para atingir tal objetivo, é preciso que a academia prepare bem os alunos de licenciatura, que,
Antes de ensinar, terão de ser autores, não meros reprodutores de saber, ainda que eles não se dediquem à pesquisa e à publicação de artigos. Só assim é que os licenciados poderão preparar os alunos para a autoria e atuar no combate a posturas antiéticas em pesquisa. Bruno Garchagem menciona 3 tipos de plágio. Plágio integral, em que um texto é totalmente transcrito, sem citação da fonte. Plágio parcial, em que são copiadas algumas frases e parágrafos de diferentes fontes, a fim de dificultar a identificação do plágio. Plágio conceitual, em que o aluno se apropria de conceitos ou teorias e os apresenta como sendo seus. Além desses 3 tipos de plágio, recentemente surgiu uma questão que passou a ser discutida e combatida: o autoplágio. O artifício consiste na utilização de partes ou trechos inteiros da obra do próprio autor, que, por considerar como sua propriedade, a utiliza de forma livre. Vale também mencionar as formas não intencionais de plágio, como acontece quando se desconhece as normas de citação, e a criptonomésia, que consiste na capacidade de memorização que fazem que o autor plagie sem a consciência plena de que está copiando. O surgimento da internet proporciona ao aluno um acesso muito grande e rápido a diversos textos e fontes de diversos países. É inegável que a internet é uma ferramenta que facilita a pesquisa e que até mesmo pode ser utilizada para identificar a autoria de textos que foram plagiados. Na contramão dos benefícios, ela também está sendo usada por pretensos autores para burlar programas detectores. Fazem isso, por exemplo, traduzindo o mesmo trabalho para diversos idiomas, a fim de descaracterizar as expressões originais usadas pelo autor. Parece menos complicado criar um texto a criar técnicas para enganar. Em pesquisa, estudantes que já cometeram plágio justificam seus atos com as seguintes alegações: falta de tempo, dificuldade para escrever, dificuldade no manejo da pesquisa, desinteresse pelo trabalho e até desconhecimento do conceito de plágio. Segundo Glatman e Fragoso, em uma situação feita por Abdalha Silva, temos a seguinte afirmação: no capital intelectual, o mérito de ser autêntico é diferenciado do de ser plagiador. Deve ser criada e estimulada uma cultura de respeito penetrada nas amplas esferas, pessoais, educacionais e profissionais. Identificar tanto a obra como o artista. Regra geral: leu, gostou, use e cite.